Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Mais um vídeo respondendo comentário. Dessa vez não se trata apenas de uma simples pergunta ou de simples comentário. É basicamente uma Bíblia que me enviaram aqui. Mas vamos lá, com calma, responder, analisar, ler, analisar e responder. Vamos ao vídeo. Quem me enviou este comentário foi o irmão Ananias de Almeida. O irmão Ananias de Almeida está sempre presente aqui, acompanhando os nossos vídeos e colocando o seu posicionamento em relação aos temas que aqui postamos. Na maioria das vezes ele é divergente com aquilo que nós apresentamos aqui. Mas quero agradecer pela educação, pelo respeito a qual ele mantém a sua postura. Isso é nobre da parte dele e eu o agradeço publicamente e o respeito de todo o meu coração. Mas vamos lá, vamos ler por partes. Como é muito grande aqui, vamos fazendo por partes. Vou começar lendo aqui o comentário. Estimado irmão Adriano, paz de Deus, respeitosamente sugiro que considere a possibilidade de estar equivocado no seu entendimento e interpretação do que Pedro diz. Quero aqui dizer antes que esse comentário foi postado no meu último vídeo. No caso, para quem assistiu depois, num vídeo anterior a este, em que eu explico os textos do apóstolo Pedro que indica ou dá a entender que Jesus foi pregar o evangelho aos mortos ou aos espíritos em prisão. E eu dou um posicionamento a respeito desse tema e desses textos. Então, este comentário está naquele vídeo que eu vou deixar aqui no final deste, para quem não assistiu, venha a assistir, ok? E ele diz para mim considerar a possibilidade de estar equivocado. Eu quero ser aqui humilde, eu sempre vou considerar a possibilidade de estar equivocado, desde que a minha análise das escrituras seja feita sem contexto, de forma isolada. Ou se ele, ou se qualquer pessoa me apresentar um argumento e uma interpretação 100% bíblica e convincente, é claro que eu vou assumir publicamente que eu estava equivocado ao defender algum ponto ou outro. Então, como ser humano, pecador, limitado, eu sempre vou estar sujeito ao erro. Por isso que nós, quando falamos das coisas concernentes à palavra de Deus, temos que ter cuidado, temos que analisar o seu contexto e então trazer uma interpretação em oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa responder com mansidão, mas com verdade, ainda que doam naqueles que pensam diferente. Mas vamos lá. Continuando o seu comentário. Naquela época, o Cordeiro de Deus verdadeiro ainda não havia derramado o seu sangue para a remissão dos pecados daquele povo. Logo, Cristo, na sua infinita misericórdia, após pagar o preço, que foi o seu sangue derramado na cruz para resgatá-los, falando a respeito dos rebeldes pré-diluvianos. E a nós, foi sim dar uma voz de pregação àqueles que foram rebeldes e não ouviram a pregação de Noé. E que, nesta nova oportunidade, ao ouvi-lo, podiam arrepender-se de seus pecados e de não terem dado ouvidos à pregação que lhes fora dada através de Noé. E que agora, em espírito, ao receberem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, iam viver segundo ele, tal como ele é, em espírito. Quero fazer um ponto aqui, você faz um ponto, fazer uma pausa aqui. Pelo que eu entendi, você está dizendo, pelo fato de que Cristo naquela época ainda não tinha realizado a sua obra redentora
como assim foi na cruz, logo a pregação de Noé tornaria-se vã, porque não teria efeito salvífico, eles não poderiam ser salvos. Então, por isso necessário foi Cristo quando encarnou-se, morreu e em espírito foi ao Hades, ao inferno, pregar novamente aquele povo, dando uma oportunidade, porque, pelo jeito, eles não tiveram a oportunidade de se arrepender no período em que Noé pregava para eles. É isso que deu para entender. Então, isso quer dizer que a pregação dos profetas eram vãs? Será que isso quer dizer que a pregação dos profetas não tinha efeito de salvação? Mas aí que está o problema. Nós entendemos, nós cristãos entendemos, que só Jesus salva. Só Jesus salva. E a obra redentora dele na cruz é uma obra completa entre a sua morte e a sua ressurreição. É a única capaz de nos purificar, de nos perdoar, de nos resgatar e nos dar direito à vida eterna novamente, a vida que o homem perdeu lá no Éden. O direito de viver eternamente foi perdido no Éden. E com isso o pecado entrou no mundo, consequentemente está em todos nós. Então nós precisamos de Cristo para então ter a oportunidade de sermos salvos e consequentemente termos a vida eterna. Ok? Porém, é importante lembrar que Deus, mesmo logo após a queda, emite sinais que tinha um plano de redenção para resgatar o homem que havia se perdido. Entre Adão até Cristo, o mundo, apesar de ter sofrido a queda e de estar em pecados, Deus não abandonou. E desde o Éden, mesmo pós-queda, Deus revelou a sua graça a fim de dar ao homem oportunidade de arrependimento, oportunidade de reflexão. Desde que, quando o homem, Adão e Eva, se viram nus e abriram as suas mentes com malícias, porque o pecado ali já estava imperando neles, Deus mata um inocente, a figura de um cordeiro para lhe fazer roupas, vestes, e a partir dali Deus demonstra sua graça, sua misericórdia e a simbologia do Cristo, que um inocente deveria morrer para cobrir os seus pecados. Então, desde o Éden, um inocente é morto, um cordeiro é morto para se fazer vestimenta e assim cobrir a nudez dos seres humanos, naquele caso representados através de Adão e Eva. E no decorrer da história, Deus levanta homens, levanta profetas, levanta as pessoas para manifestar a sua graça, o seu perdão, pois o mundo, com a sua multiplicação, com o seu crescimento populacional, foram cada vez mais se pervertendo e se corrompendo e se afastando de Deus. Mas em nenhum momento Deus deixou de manifestar a sua graça e de apresentar solução para a salvação. Não sempre com uma simbologia apontando para Cristo. Sempre havia uma profecias por homens levantados por Deus apontando para Cristo. E desde antes de Cristo, a forma de ser salvos era através de Cristo. Então, eles criam na mensagem que era apresentada pelos profetas e Cristo salvava lá na cruz. Então, era uma salvação crendo na revelação da própria profecia. Vamos usar a Bíblia como exemplo. Por exemplo, se eu crer que as pregações dos profetas não tinha valor salvífico, vamos ter um problema, porque esses profetas estavam falando de Cristo, de Jesus. Eles estavam apontando para a cruz. Vamos pegar um clássico texto. Isaías 53. Isaías 53, vamos lá, falar aqui, verso 3. Vou ler aqui alguns versículos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele, quem? Ele quem? Ele está falando? Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus. Sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Vou parar aqui. Veja só uma mensagem como essa de Isaías, que claramente aponta para Cristo. Um texto escrito mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Essa é uma profecia apontando para a graça, apresentando a salvação. Imagina quem ouviu essa mensagem de Isaías 800 anos e creu, foi salvo por Jesus, foi salvo por Cristo na cruz. Lembra quando eu li aqui o contexto de Pedro? Vamos lá. Eu li aqui o contexto de Pedro, que Pedro fala a respeito dos profetas. Olha só, eu li no vídeo anterior, qual você assistiu, que falando a respeito de nós, da igreja, alcançamos a fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Está falando de Jesus, e Pedro fala que ao fim da nossa fé nós vamos alcançar a salvação da nossa alma. Aí ele fala, da qual salvação? Ele fala assim, da mesma salvação que ele está falando, através de Cristo. Ele fala que inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, essa mesma graça que nós pregamos hoje, mediante Cristo, mediante o Senhor Jesus, os profetas também falaram. Eles profetizaram da graça que foi dada, indagando em tempo e ocasião de tempo, e o Espírito de Cristo estava neles. Indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. Então, os profetas antes de Cristo, os profetas veterotestamentários do Antigo Testamento, de séculos antes de Cristo, já receberam de Deus a proposta e o plano de redenção para eles anunciar para as pessoas crerem e se arrependerem e serem salvas. Então, desde o Antigo Testamento, a mensagem de Cristo, apesar de não citar o nome de Jesus, porque ele ainda não havia se revelado, porém, o plano de redenção era apresentado. Como eu acabei de ler, como Pedro fala, que a mesma salvação de hoje é a mesma pregada pelos profetas, porque o Espírito que estava sobre ele, e eles apontavam sobre o sofrimento de Cristo que havia de vir. Eles apontavam para um sofrimento futuro. Hoje nós apontamos para um sofrimento que Cristo pagou pelos nossos pecados no passado. Então, a obra redentora de Cristo, no tempo determinado, aconteceu na história. Aconteceu em um determinado momento, cumprindo as profecias. E nós cremos que só Jesus salva. Antes dele e depois dele. Não há salvação em nenhum outro nome. Há salvação dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Tanto que tem aqui um texto em Apocalipse, é importante ler Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Está falando aqui do anticristo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que o plano de redenção e salvação já estava pronto antes do mundo existir.
Porque Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas de antemão. Quando Deus criou o ser humano, sabendo que o ser humano iria pecar, iria errar, já providenciou um plano de redenção, um plano de resgate, que era Cristo, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, já representado na figura do Cordeiro que foi morto lá posterior à queda para cobrir a nudez de Adão e Eva. A figura de Cristo já começa ali. Então Deus já começa a tratar com o homem e apresentar um plano redentor desde o pós-queda. Desde o pós-queda, Deus já revela a sua graça. E é mediante essa graça que podemos ser salvos. É mediante essa graça que aqueles no passado, antes de Cristo, também são salvos. É mediante a mesma graça. A diferença é, uns olhavam para frente e criam. Hoje nós olhamos para trás e cremos no plano de redenção e de resgate do Senhor Jesus. Então, pois bem, não faz sentido você dizer que a pregação de Noé falhou. Eles não foram inocentes. Noé pregou a graça. Noé pregou inspirado pelo Espírito de Cristo. Noé era pregoeiro de justiça. O texto que eu li de Pedro, eles tiveram 100 anos. 100 anos ouvindo a pregação enquanto Noé preparava a arca. 100 anos, porque lá no texto de Pedro diz, enquanto na longanimidade de Deus, na paciência, longanimidade significa paciência de Deus, esperava na construção da arca. Então Deus esperou pacientemente 100 anos para ver se porventura se arrependessem. Porém não se arrependeu, então Deus derramou o seu juízo através do dilúvio. E em outro texto de Pedro, que eu li também, pode ir lá reassistir o vídeo novamente, declara que Deus não perdoou aquele povo, mas guardou a Noé. Então a Bíblia declara que não houve perdão para aquele povo. Continuando onde eu parei. Isso se confirma através de outro texto do próprio Senhor Jesus. Você cita João capítulo 5, versos 24 ao 29, que diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está certo, mas isso é a pregação para vivo, não para morto. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aí você vai cair em contradição àquilo que você defende. Todos os que estão nos sepulcros. Interessante. Todos os que estão lá debaixo da terra. Interessante. Não está falando de mortos que estão no Hades. Não está falando de espírito aqui. Nesse texto está falando de corpo enterrado no túmulo, na sepultura. E esses vão ouvir a voz de Jesus. Cuidado que isso vai voltar contra aquilo que você crê. Todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Eu creio nisso. E os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. Também o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos e a existência dos corpos étereos, não sei se é essa a palavra, dá para entender, em 1 Coríntios 15, 44, diz: se semeia corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A corpo natural e também a corpo espiritual. Concordo? Infelizmente, quando se trata deste assunto, a percepção ainda é vigente em nossa época e é a mesma de Atos 17:32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros assim diziam, acerca de ouvirem outra vez. Assim como na época de Jesus e dos apóstolos, esse tema de espíritos conscientes, tal como Lázaro e a filha de Jairo, ao virem serem chamados de volta, estando já mortos, é a mesma coisa que do versículo que você citou aqui como exemplo, que eis que chegará o momento em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor Jesus.
E uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Perfeito, nesse texto eu concordo que isso vai acontecer. Aí que tá, que isso vai acontecer. E o exemplo de Lázaro, quando Jesus chamou e ele saiu de dentro da sepultura, claro, isso vai acontecer na ressurreição, na vinda gloriosa do Senhor, quando ele vier buscar a igreja. Isso vai acontecer. Inclusive, os ímpios também vão ressuscitar no futuro para o grande dia do juízo. Isto vai acontecer. Está perfeito os textos aqui. Não há problema nenhum, só que isso nada tem a ver com a defesa da existência de uma pregação do evangelho no purgatório, ou no inferno, ou no Hades, ou no fogo, não importa onde seja. Se trata do ambiente onde ficam os não salvos, ou um local, enfim. Esses textos que você me apresentou não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Assim como você deu o exemplo aqui de Lázaro e a filha de Jairo, ouvirem serem chamados de volta, estando eles já mortos, de pessoas que outrora estavam em corpos materiais, ainda é tabu, por isso a resistência de muitos que absorvem espiritualmente esses textos. Primeiramente, deixa aqui explicar algumas coisas com calma. O texto que você apresentou, os exemplos aqui que você apresentou, quando fala que a primeira fase do morto ouvir e receber vida, a primeira parte do texto está falando daquele que está morto nos seus pecados e delitos. Antes de Cristo, quando a gente vive na prática das nossas concupiscências, dos pecados, quando você está longe de Cristo, você está morto espiritualmente. Quando você recebe o Evangelho, crê no Senhor Jesus, você recebe vida. Essa é a simbologia desse texto. Então, eu estava nos meus delitos e pecados, ouvi a voz do Evangelho e o aceitei e criei, ali eu sou transformado pelo poder da palavra e passo a viver em novidade de vida. Então eu estava morto e agora eu tenho nova vida. Essa nova vida me garante ali a minha salvação e o direito à eternidade. Então a minha vida presente, eu fui salvo hoje para então ter a vida eterna no futuro, iniciada a partir de hoje. E a ressurreição dos mortos, que se dará quando Jesus voltar, vai se concretizar este plano de salvação e esta ressurreição de todos esses textos que você me apresentou, inclusive de Coríntios capítulo 15. Você observa que Paulo fala a corpo natural e a corpo espiritual. Veja a palavra corpo. Ele não fala de a corpo natural e a espírito. Ele fala a corpo espiritual. Tem que haver um corpo. A ressurreição é quando o corpo torna a vida. O que aconteceu com Jesus na sua morte e ressurreição? Jesus morreu no corpo, na carne, na sua carne mortal. Foi sepultado. E no mesmo corpo, ele ressuscitou, ele voltou à vida. Só que aquele corpo, ele já não era mais mortal, e sim imortal. Por isso que aquele novo corpo de Cristo, ele era espiritual. O que isso significa? E é importante entender, o corpo espiritual ele pode ser palpável. Lembra que Jesus se permitiu tocar? Lembra que Jesus, ao mesmo tempo que se permitiu tocar-se, ele comeu peixe e atravessou paredes? Então, o corpo espiritual que dá que ao mesmo tempo que ele é palpável, que você pode tocá-lo, que você pode comer, Jesus comeu peixe, isso depois da ressurreição. E ao mesmo tempo ele atravessava paredes e se transportava de um lugar ao outro em segundos. Este é o corpo espiritual. Porém, é um corpo ressurreto. E a ressurreição, ela vai trazer de volta os nossos corpos mortais. O apóstolo Paulo fala que se o Espírito que vivificou a Cristo habitar em nós, também vivificará os nossos corpos mortais. Vai trazer de volta a vida. Isso que é ressurreição. Fora disso, não é ressurreição. Se você declarar que a pessoa morre, o espírito vai para o céu, isso é ressurreição, isso é mentira. Isso não é ressurreição. Isso é desencarnar, mas não é ressurreição. Uma coisa é eu morrer e a minha alma desencarnar, isso é a garantia de que a minha alma está salva ou de que ela está condenada. Então, se eu morrer hoje,
salvo, a minha alma é guardada no paraíso. Agora, se eu morrer não salvo, a minha alma será reservada no Hades ou no inferno até Jesus voltar. Aqueles que estiverem nos sepulcros, os corpos que estiverem nos sepulcros, ouvir a voz de Jesus, esta alma vai unir ao seu corpo e vai voltar a viver semelhante ao que aconteceu com Cristo. Aí você fala assim, mas poxa, virou pó, virou cinza, isso vai ser. Como pode isso? Aí eu te lembro, você não foi criado do pó? Deus não te criou a partir do pó? O mesmo Deus que te criou no pó não tem poder para te fazer ressurgir do pó? Olha só, pensa nisso. Deus que te criou do pó e você morre e não crê que ele tem poder para te fazer ressurgir do pó? Deus tem poder para te fazer ressurgir do pó. Lá em Daniel 12, se eu não me engano, quando fala da ressurreição, fala daqueles que estão no pó da terra, vão ressuscitar do pó. Da mesma maneira que Deus cria, o homem peca e torna-se mortal. Agora a salvação e a ressurreição é aquilo que o homem perdeu a trazer de volta à tona. É trazer de volta a vida. Então a ressurreição para um corpo espiritual não significa a não existência do corpo. O corpo está lá. A diferença é que este corpo não é mais corruptível e nem mais mortal. Ele não é mais de substância caída, mas de substância celeste. Corpo celeste, corpo espiritual, corpo mortal, corpo glorioso, assim como é o exemplo de Cristo. Continuando seu comentário. Bem, resumidamente, sem falar em nome de uma comunidade inteira ou denominação, pois não tenho autorização, por isso falo de mim. Concordo. Essa é a sua opinião e a sua opinião não necessariamente representa todos os membros da sã doutrina espiritual do sétimo dia. Você é um membro da sã doutrina espiritual do sétimo dia e eu te admiro por conta disso, você ainda dialogar e expor o seu posicionamento e a sua defesa. E eu já li muitos dos seus comentários e percebi que a sua mente é bem diferente do que muitos de lá pensam. Continuando, pois não tenho autorização para isso. Falo de mim, que é isso que entendo que Jesus, Pedro e Paulo disseram em seus textos. Que pessoas que morrem materialmente falando, desencarnam, ou seja, saem dos seus corpos carnais, como se fosse, comparativamente falando, tiram a roupa do corpo, elas apenas passam de um estado material para outro estado. O espiritual e continuam conscientes. Vivinhas da Silva, como Cristo disse em João, capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Mas agora essas pessoas estão sem a limitação de terem seus corpos físicos, como outrora, obviamente. E é isso que Jesus veio pregar, e não ouvindo ainda que não é. E que na casa do Pai há muitas moradas para o Espírito, que a salvação é espiritual, de seu corpo hétero, não material, já que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Eu concordo que a carne e o sangue mortal e corruptível não herdam o reino de Deus. A carne e o sangue mortal e contaminado pelo pecado não herdam o reino de Deus e nem vai herdar. Mas um corpo ressurreto para um corpo espiritual e celeste, isso herda o reino de Deus. Porque Cristo é o nosso modelo. Eu quero aqui falar algumas coisas que eu penso em comum com você. Eu creio na imortalidade da alma. Eu creio que quando a gente morre, a alma, o espírito, desapega-se do corpo. E aí eu vou trazer para você a memória novamente a parábola do rico e Lázaro. O que acontece na morte da gente, hoje, é um modelo apresentado por Cristo, na parábola do rico e do Lázaro. Você já viu outros vídeos aqui sobre esse tema. Só você voltar a ler Lucas 16. A parábola do rico e do Lázaro apresenta um salvo e outro não salvo.
e a morte de ambos. Na morte do salvo, os anjos recolhem aquela alma e levam para o seio de Abraão, que podemos também considerar ser o paraíso. Porém, o ímpio, quando morre, a sua alma é reservada no Hades para ser castigado. Isso é o texto, Pedro também fala sobre isso, que as almas dos ímpios são reservadas no inferno para serem castigados, porque ainda não houve um juízo. O juízo é futuro. O juízo de Deus para com a humanidade é um evento futuro. Então, a morte ou pós-morte é um estado de espera. Para o salvo, ele desde já está no descanso espiritual. E o não salvo, desde já, está em tormento espiritual. Porque a oportunidade de ambos foram aqui na terra. Então, o plano de redenção e de salvação é hoje e agora e para os que estão vivos. Então, nós apresentamos o Evangelho para as pessoas. Porventura, elas têm a liberdade de escolher se sim e se não. Estou aqui falando na internet, quantas pessoas, talvez, isso eu que não sou conhecido na internet, mas quantos podem alcançar um vídeo como este? Isso pode alcançar não só no Brasil, como aqui em Portugal, como em diversos países, hoje com possibilidade de traduzir o que está sendo falado remotamente, tudo com inteligência artificial, aquilo que eu falo em português, alguém pode pôr lá e ter uma tradução em inglês ou em qualquer idioma. Então hoje não há desculpa. A mensagem do Evangelho está sendo pregada para o mundo inteiro e hoje através dessa ferramenta que nós chamamos de internet. E onde ainda não há internet, tem missionários levando a palavra a tribos, a povos, a culturas. Tem lá muito trabalho que talvez a sã doutrina espiritual do sétimo dia desconhece e nem tem preocupação contra isso, porque é mais fácil esperar morrer, que todo mundo morra e eu faça um processo mediúnico para salvá-los, do que eu ir lá com amor ao Evangelho do Senhor Jesus e com amor àquelas vidas para apresentar a eles a salvação. Então essa é a realidade. O que você talvez não, você tem um bom pensamento, você tem bom conhecimento, você apresentou diversos textos bíblicos, mas está faltando abrir um pouco do seu coração para entender essa verdade. Eu comecei a entender mais sobre a ressurreição, porque sabe, esse negócio de morte, ela é aquilo que o homem, o ser humano mais teme, é a morte. Seja ele rico, seja pobre, seja crente, seja descrente, aquilo que o ser humano mais teme é o momento da morte, é o desligar, é o desencarnar. Seja ele quem for, quem falar que não tem medo da morte está mentindo. Todos têm. Mas por quê? A própria Bíblia declara que a morte ela é um inimigo. E que no juízo final, quando na consumação dos séculos, vamos assim dizer, a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. A morte, e o apóstolo Paulo fala que a Bíblia fala que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Então, se eu morrer hoje e nunca mais, sendo cristão, e nunca mais ressuscitar, isso quer dizer que a morte venceu. E não é isso. Cristo, ao ressuscitar no próprio corpo, ele vence a morte. E ele vence a morte e dá o mesmo direito de nós vencermos. Ele dá o mesmo direito de nós vencermos se cremos e entregarmos a vida a ele. Olha só que legal. Você citou o 1 Coríntios capítulo 15. Aí naquele mesmo capítulo o apóstolo Paulo fala assim que veja só o que mistério, que nem todos morreremos, mas seremos transformados num abrir e num fechar de olhos. Ele está dizendo ali que nem todos provarão da morte, porque se Jesus voltar hoje e eu estiver vivo, este corpo mortal não vai morrer. Ele vai ser revestido do espiritual. Ele vai ser transformado, é isso que Paulo fala.
Em Tessalonicenses, capítulo 4, acho que é a primeira carta, quando Paulo fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua aparição do céu, ele fala que ia consolar as pessoas com essas palavras e tal, e que ninguém os engane e tal, e ele vai falar da volta de Jesus. E ele fala, quando Cristo voltar e se aparecer no céu, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, ele usa o verbo no futuro e coletivo. A ressurreição dos mortos é coletivo. A morte é individual. E a minha alma e o paraíso é individual. Mas a ressurreição dos mortos, eu vou pegar aqui que é melhor. Tá? Olha só, vamos lá em Tessalonicenses, se eu não me engano é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É isso aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que morreram, para que não vos entristais como os demais que não têm esperança. Então, mas nós somos diferentes, nós temos esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, aos que Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Olha o verbo futuro. E aqui é pós-morte e ressurreição de Cristo. Jesus aqui está falando dos mortos, que os que morreram em Cristo, e não está falando que eles já estão com Cristo. Está falando que Deus lá no futuro os tornará a trazer com ele. Olha o verbo, olha a conjugação verbal. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não precederemos aqueles que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, coletivo, ressuscitarão primeiro. Plural, coletivo e tudo no plural e futuro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja bem, a vinda do Senhor, ela é real, ela é literal, e ela vai se dar em um momento da história. Há pessoas que hoje morreram em Cristo, nesses anos todos. Creio eu que as almas dos que morreram em Cristo estão reservadas em descanso no paraíso. Eu creio que as almas estão lá. Assim como eu creio que as almas dos ímpios estão em tormento no inferno. E não há pregação. E assim como eu dizia a respeito da parábola do rico e do Lázaro, lá claramente mostra impossibilidade de mudança de um ponto ao outro, de mudança do céu para o inferno, do inferno para o céu, impossibilidade de retornarem a essa terra. É impossível. Isso é Bíblia, eu creio na Bíblia. E quando vai falar de ressurreição, Paulo fala de ressurreição no futuro. E Paulo fala de uma ressurreição coletiva quando Jesus voltar. Então, isso que é interessante, que aqueles que morreram com Cristo, Deus o tornará a trazer com ele. Não está dizendo que ele já trouxe. Em nenhum momento das Escrituras, inclusive 1 Coríntios 15, fala que a ressurreição já aconteceu. Fala que a ressurreição é um evento que irá acontecer. Quando Paulo escreve essas cartas, isso é depois de Cristo. Isso é pós-Cristo, como vocês falam assim, Cristo abriu a ressurreição e a partir de então, ali todos que morrem salvos, acontece uma ressurreição natural, uma ressurreição espiritual. Não é assim. Não é assim. Ainda não houve ressurreição a não ser a de Cristo. Ainda não houve ressurreição até hoje. O que temos é salvos e condenados, salvos e perdidos. As suas almas estão reservadas. Ambos vão ressuscitar. Ambas. Uns ressuscitarão. Olha só o verbo. Uns ressuscitarão para a vida. Isso é coletivo, que é nesse encontro com Cristo.
e outros ressuscitarão para a condenação. Então chegará um dia que esses que estão no inferno vão ressuscitar para o dia do juízo final. Por isso que Hebreus fala que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o juízo que segue depois da morte é este do grande dia. Por isso que Jesus há de julgar vivos e mortos. Futuro, eu citei no texto que li. Então não tem, baseado nessas interpretações bíblicas, não tem como eu estar equivocado nessa interpretação. Até porque é a interpretação de cristãos que leem a Bíblia e estudam a Bíblia. Então essa, na verdade, a sua interpretação é minoria, é de apenas de um pequeno grupo. Não é uma interpretação genuína, é baseado em uma doutrina originada do Espiritismo. Que tudo que a Bíblia fala de espiritual significa o mundo dos mortos, ou o Gasparzinho, ou seja lá o que for. Quando a Bíblia fala de ser espiritual, não está falando de seres desencarnados, mas está falando de uma vida espiritual. Precisa entender esse conceito do que é ser espiritual e precisa entender qual é a necessidade de a morte ser vencida e por que Cristo venceu ela na cruz. A morte é um inimigo. A morte é um inimigo. E ela foi vencida. E para nós, quando a ressurreição acontecer, agora, conforme 1 Coríntios capítulo 15, eu não marquei nada. Eu tô abrindo aqui os textos a zóio. Eu não tinha demarcado essas informações. 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição, lá embaixo, quero chegar... Então veja bem, o apóstolo Paulo, eis que vos 15:51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Isso é coletivo e plural. Porque convém que isto que é corruptível, isto que é corpo, se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal, isto é mortal. O espírito não é mortal. É a carne que é mortal. Isto que é mortal se revista da imortabilidade. É isso que é mortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O que é incorruptível? É o meu corpo, é a minha carne, é o meu pecado. E isso vai se revestir da imortabilidade, e isso aqui vai se revestir da incorruptibilidade. E isso vai tornar-se um corpo espiritual. Então cumprir-se a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para com o Senhor. Então, irmão Ananias, espero que você não me leve a mal. Você é um cara inteligente e eu sei que você está caminhando para encontrar a verdade. Eu creio nisso. Eu creio que logo, logo você vai estar postando aqui comentários favoráveis, defendendo a fé, defendendo o Senhor Jesus, defendendo a verdade, combatendo o espiritismo. Eu creio nisso e oro por isso. Eu sei que você vai ser um grande defensor da fé. Você vai ser um grande pregador da verdade. Se você é ousado agora de expor aqui os seus comentários, imagine quando você entender a verdade. Que eu acho que não está muito longe disso. Que você está perto, só precisa abrir um pouco mais o coração e deixar as palavras fluírem melhor na sua mente e dar crédito ao que o texto quer dizer. Dar crédito que disse, não fazer saladas dos textos fora do contexto, mas dar crédito no que os textos quer dizer de forma como lá está. Como lá está. E não isolar texto com texto. Eu espero que tenha compreendido essa resposta
Deus abençoe grandemente e louvo a Deus para a sua vida e até o próximo vídeo.